Em todas as espécies coletivas, sempre existiu o papel do líder. De alguma forma, a liderança sempre foi uma função essencial para a continuidade da vida de animais coletivos. Recentemente, há uma linha de pensamento que diz que é o fim da liderança. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acho que nós teremos uma transformação na forma como acontece a liderança, mas não que seja o fim da liderança. Quando eu observo as organizações e percebo que lá está acontecendo liderança, você vê a vida fluir, você vê o desenvolvimento acontecendo. É muito nítido. Num coletivo onde há liderança, os resultados são completamente diferentes de um coletivo onde não se tem liderança. Mas, em essência, o que é liderança? Existe algum segredo para a liderança eficaz? Existe algum segredo dos grandes líderes da humanidade? Hoje eu quero compartilhar com você as respostas dessas perguntas e eu acho que pode te surpreender quando eu contar qual é o segredo dos grandes líderes da humanidade. Vem comigo! Não sei se você sabe, mas há 20 anos eu pesquiso sobre esse tema. Eu sempre admirei pessoas que inspiravam outras pessoas que lideravam, pessoas que eram referência. Talvez porque lá no fundo eu tivesse o desejo de também ser uma referência, de ser respeitado, de ser admirado, de ser alguém relevante para outras pessoas, de ser alguém que eu mesmo sentisse orgulho de ser. E isso acabou me levando para essa pesquisa sobre liderança. Nesses 20 anos, estudando os grandes líderes do passado e trabalhando com milhares de líderes no presente, nós, aqui na Nortus, eu, juntamente com todos os demais pesquisadores da Nortus, começamos a perceber que existia um conceito de liderança, um conceito essencial de liderança. Liderança é a condição de responder de forma coerente ao contexto que emerge a cada momento. O líder é, geralmente, o indivíduo mais apto dentro do coletivo. Ou seja, aquele que é mais preparado, orientado para garantir a continuidade da vida desse coletivo e o desenvolvimento desse coletivo. Por isso, a liderança não tem nenhuma relação com o cargo que uma pessoa ocupa, e sim com a condição dela de orientar os demais em uma direção que aumente as chances de sucesso daquele coletivo, de forma que aquele coletivo possa se desenvolver e continuar vivo. E em momentos de crise podem surgir novos líderes, porque são indivíduos mais preparados para aquele contexto de crise que está surgindo. E outros que estavam antes na função de liderança, que por causa do seu despreparo diante desse novo contexto, simplesmente perde a posição de liderança. E isso pode ser observado se olharmos para a história da humanidade. Líderes que conseguiram responder bem a certos contextos, quer sejam eles de guerra, de pandemias, de crises econômicas, e também líderes no mundo corporativo, que conseguiram responder bem a novas tecnologias que estavam surgindo, a demandas da humanidade, a problemas que estavam acontecendo em níveis ecológicos, sociais ou até mesmo políticos de uma determinada região. Então, quando um contexto novo surge, é preciso que tenhamos indivíduos preparados para responder bem a esse novo contexto. E quando eles estão respondendo, ou seja, essa resposta, essa ação, é liderança. Então a liderança é a resposta coerente ao contexto que está emergindo. Então, Gilberto, você está querendo me dizer o seguinte, que o segredo de uma liderança eficaz é a pessoa ter as competências, os conhecimentos necessários para responder bem ao contexto que ela está vivendo. Exatamente. Veja, uma pessoa que é preparada para liderar um grupo no meio da floresta amazônica, talvez não seja a pessoa mais preparada para liderar uma organização que esteja vendendo suas ações na Bolsa de Valores de Nova York. Porque são competências diferentes. Então, o contexto, quando encontra o preparo nos indivíduos, faz surgir o líder. O líder não é uma questão só de escolha do indivíduo. O indivíduo pode até escolher liderar, mas se ele não estiver capacitado, habilitado para o contexto que está emergindo, ele não consegue se manter líder.
para que alguém se mantenha líder, além da intenção positiva de servir ao coletivo, precisa ter também o preparo adequado para responder para aquele contexto. É por isso que nós, na Nortus, criamos a formação em liderança contemporânea, que é uma formação que busca ajudar os executivos que participam a aprenderem como desenvolver rapidamente novas competências, que são as competências necessárias para responder bem aos contextos que estão emergindo a cada momento. Um líder contemporâneo é um líder capaz de se ajustar aos contextos na medida que eles acontecem. Gilberto, e qual é o segredo, então, dos grandes líderes da humanidade? O segredo é muito simples. Eram pessoas que estavam devidamente preparadas para responder àquele contexto. Em outros contextos, talvez eles não conseguissem manter-se na liderança. Mas naquele contexto que eles ficaram conhecidos e famosos por isso, eles estavam bem preparados para responder bem. Então, em essência, o líder é o indivíduo mais apto, que ajuda o coletivo a continuar vivo e se desenvolvendo. E isso pode acontecer em qualquer âmbito, quer seja num casamento, em uma família, em uma equipe, em uma empresa, em uma cidade, em um país. E poderíamos ter até mesmo, se surgisse alguém com essa condição, alguém que poderia liderar a humanidade. Alguém que poderia liderar um movimento em relação a todas as formas de vida que existe no nosso planeta. Mas até onde vai a nossa liderança? Até onde o nosso preparo para responder aos contextos permite. Não é apenas uma questão de vontade de servir, mas de preparo para servir também. Se o preparo estiver lá, uma pessoa está preparada, mas não tem a vontade de servir, provavelmente não haverá liderança. Se a pessoa tem desejo de servir o coletivo, mas não tem preparo, também não acontecerá liderança. É o encontro da intenção de servir com o preparo para responder àquele contexto do momento que surge, então, a liderança. Essa é a essência da liderança. Falamos também sobre o segredo de uma liderança eficaz e o segredo dos grandes líderes da história da humanidade. Enquanto estávamos gravando o vídeo, o Pedro, que está aqui filmando, chegou à seguinte reflexão. Então, existem momentos que somos líderes e outros que somos liderados. Exatamente isso. Deixe aqui nos comentários que reflexões você fez diante desse conteúdo e também onde você é líder e onde você precisa de um líder. Grande abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!